Alguém quer comentar alguma coisa? Gilberto, alguém? Para mim, tá tranquilo. Para mim, esse tema de hoje tem sido uma grande bênção. Amém. É Podemos algo continuar, assim, então? tranquilo. Podemos continuar? Então, quando eu começo a entender o caráter de Deus, e muitas pessoas, por exemplo, leem o Velho Testamento, e o que eu já mencionei, elas perguntam por que Deus mandou matar no Velho Testamento? Interessante, quando você lê as Escrituras Sagradas a partir de Abraão, você vai ver que Deus fez uma aliança com Abraão. E Deus prometeu para Abraão que iria fazer uma aliança com ele e que dele iria existir uma nação, um grande povo. E lá em Gênesis também, Deus havia profetizado que um redentor teria que vir. O filho da mulher queria esmagar a cabeça da serpente, já fazendo menção da redenção que seria necessária à raça humana por causa do pecado de Adão. Pois bem, quando Deus criou Abraão, aliás, quando Deus entrou em aliança com Abraão, na mente divina já existia já que fosse criado um povo e que desse povo viesse o Redentor, que de fato veio. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, descende da tribo de Judá. Então Deus preparou um povo. E Deus prometeu para Abraão, fazendo aqui uma análise mais rápida, que iria dar uma terra para Abraão. Iria dar uma possessão. E o que aconteceu? Nós sabemos, falando rapidamente aqui, que o povo de Israel ficou aproximadamente 400 anos escravo no Egito. Durante esse período que o povo de Israel ficou escravo no Egito, os filhos de Abraão, Isaac, depois Jacó e os filhos dele, se transformaram na nação de Israel e eles foram como escravos para o Egito. E o que aconteceu? Havia promessa que eles receberiam a terra. E ficaram 400 anos escravos. Quando eles saíram, Deus disse que eles não iriam sair de mãos vazias, foram para o deserto durante 40 anos, e durante esses 400 anos, gente, a Bíblia fala que os povos que habitavam em Canaã haviam enchido a medida da iniquidade de Deus. Em outras palavras, eles chegaram num ponto, eles foram reis tão maus, que eles sacrificavam crianças ao deus Moloque, a outros deuses. Eles praticavam as coisas mais terríveis, que a gente não consegue nem imaginar. E a Bíblia fala que a medida da iniquidade dos amorreus, dos cananitas, se encheu. É como se Deus tivesse dito, basta. Eu tenho tido um tempo de paciência, de longanimidade, muito grande com esses povos. E eles não mudam. Então, quando Deus, através de Josué, porque Moisés havia morrido durante a peregrinação, entra na terra prometida e começa a cumprir a promessa que ele havia dado a Abraão, de dizer, olha, toma posse dessa terra. Essa é a terra que eu dei a vocês. Então, por causa do pecado, do grau de pecaminosidade que aqueles povos chegaram, Deus chegou para Josué e falou, olha, você pode matar. Você pode destruir esses povos aqui, porque chegou no ápice que encheram a medida da iniquidade. Eu já tive misericórdia, eu já tive um tempo de longanimidade suficiente com esses povos, e eles não mudam. Então Deus disse para as tribos de Israel, Judá, Benjamim, todas as 12 tribos, que eles entrassem na terra de Canaã e desapossassem aqueles povos, e muitos deles, Deus disse, vocês podem matar esses povos, podem destruir, porque a medida da iniquidade deles encheu, chegou no limiar, não tem mais jeito, por causa disso. Então, quando a gente faz uma leitura isolada de um texto como esse, a gente pensa, poxa, mas que Deus sanguinário, que Deus mau. Mas você pode ter certeza que Deus nunca é mau. Deus nunca é errado nos seus caminhos. Deus nunca deixa de exercer misericórdia. Deus nunca deixa de ser compassivo. Uma leitura isolada pode te parecer que Deus está sendo duro com algum povo, que ele está fazendo acepção de pessoas, mas tem todo um contexto histórico por trás,
que nós precisamos fazer uma leitura de toda a Bíblia, como nós já temos falado, de antes e depois, para nós entendermos contextos como esse. Uma outra situação, no Velho Testamento também existiu pena de morte. Aí você pergunta, principalmente na nação de Israel, havia no Velho Testamento vários motivos de pena de morte. O idólatra, a feiticeira receberia pena de morte, o adúltero, a adúltera receberia pena de morte. Aí nós vamos entender o seguinte, que era um costume de praticamente todos os povos da época a pena de morte. Só que na lei, no Pentateuco, na Torá, na verdade, Deus até minimizou e colocou critérios para a pena de morte. Só que, o que Deus tinha em mente? Que ele estava criando uma nação, ele precisava colocar limites para o povo de Israel, corrigir a nação, disciplinar a nação. Por causa da dureza do coração do povo de Israel, Deus estabeleceu a pena de morte. Aí, quando a gente faz uma leitura superficial também, aparentemente você pode achar uma coisa dura, mas Deus tinha em mente que da nação de Israel viria o Messias. E a nação de Israel seria colocada como luz para as nações. Esse era o pensamento de Deus no Velho Testamento. Israel tinha um propósito de ser luz para as nações no Velho Testamento. Assim como a igreja no Novo Testamento tem o propósito divino de continuar sendo luz para o mundo e sal para o mundo. No Velho Testamento, o propósito de Deus era que, através da nação de Israel, viesse o Messias e que Israel também fosse um exemplo de nação. E quando Deus permitiu, por exemplo, a pena de morte, você não pode interpretar isso como se fosse um Deus duro. Aí a gente pega passagens, por exemplo, quando lá Nadab e Abiú também, eles estão servindo como sacerdotes na tenda da congregação. É uma passagem muito interessante, porque a Bíblia fala que eles trouxeram um fogo estranho diante da Arca da Aliança, no Santo dos Santos, um fogo que parece que dá a entender que não foi feito da forma como Deus havia dito para que eles fizessem. E a Bíblia fala que eles tiveram a morte instantânea, que eles morreram, Nadab e Abiú, morreram com fogo por causa de um fogo estranho. Aí você lê aquilo, você fala, puxa vida, parece que Deus é duro. Parece que Deus é um Deus assim sem misericórdia, só porque eles fizeram um fogo estranho. Aí a gente não consegue entender a mente de Deus. Nós precisamos mergulhar um pouquinho mais no contexto histórico e ver que Nadab e Abiú, eles eram filhos de Arão, haviam sido escolhidos para o sacerdócio e eles tinham uma comunhão, um relacionamento muito próximo com Deus. Eles viram os milagres, eles viram o Mar Vermelho, eles viram as pragas do Egito, eles foram instruídos por Deus quase que pessoalmente, através de Moisés, viram um monte Sinai e Omegá. Então, de acordo com a revelação que eles tinham de Deus, quando eles fizeram aquele fogo estranho, foi uma coisa séria. Então, por que nós estamos fazendo referência a todas essas coisas? Porque é muito comum a gente ver pessoas lendo principalmente o Velho Testamento e muitas vezes questionando o caráter de Deus, mas por que Deus fez isso ou aquilo? No Novo Testamento existe uma passagem interessante, quando Herodes, a Bíblia fala que ele não deu glória a Deus, lá em Atos, vocês já viram? Está no Novo Testamento. Herodes não deu glória a Deus e a Bíblia fala que veio um anjo e o anjo feriu Herodes e ele foi comido por vermes, por bicho, por vermes. Aí você pensa assim, mas por que Deus permitiu isso com Herodes? É a soberania de Deus. E por que Nero fez tantas coisas erradas, outros imperadores romanos fizeram tantas coisas sérias e, de repente, com Herodes aconteceu isso. Mas se você for olhar um pouco o contexto, Herodes também tinha mandado decapitar Tiago. Então, a soberania de Deus é uma coisa também, gente, que nós temos que, muitas vezes, por mais que a gente não entenda, a gente tem que entender que Deus é soberano. Então, na soberania de Deus,
Deus também ele age. Quem somos nós, como disse o Gilberto, quem somos nós para questionarmos a nossa pequenez, a grandeza de Deus? Mas tudo isso faz parte de um contexto histórico e que nós precisamos analisar as Escrituras sempre vendo por esse lado. Deus tem um caráter e o seu caráter é perfeito. Então, se eu estou lendo a Bíblia e eu estou imaginando que em uma determinada situação Deus foi injusto, Deus fez acepção de pessoas, Deus foi duro, Deus foi sem misericórdia, eu preciso fazer uma releitura da interpretação que eu estou tendo da Bíblia e entender que Deus é perfeito nos seus caminhos, que existe um motivo, porque Deus permitiu ou fez tal coisa. Então, a gente muitas vezes também pergunta o porquê do sofrimento. É uma pergunta que muitas vezes, quando nós estamos lendo a Bíblia, a gente pensa assim, puxa, Deus parece ser um Deus indiferente, um Deus distante. Aí eu leio a Bíblia, eu faço associação de princípios de hermenêutica, mas o ponto-chave é, mais uma vez, Deus é assim. Aí você está aí na sua vida diária, no seu trabalho, na sua vida familiar, e acontecem coisas difíceis. E, às vezes, quando acontece uma coisa difícil, como, por exemplo, já aconteceu comigo, a gente pergunta, por que eu? Por que o sofrimento? Por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permitiu que Jó, por exemplo, perdesse 10 filhos de uma vez? Há coisas que são difíceis. Ele não só perdeu 10 filhos, como ele perdeu tudo que ele tinha e ele ficou doente da planta do pé à planta da cabeça. Então, são situações que nós estamos sempre perguntando por que o sofrimento? Houve um filósofo chamado Epicuro que ele fez o seguinte questionamento. Se Deus é amor, olha o dilema de Epicuro, isso é chamado de dilema de Epicuro. Se Deus é amor, por que, olha só, colocando em xeque o caráter de Deus. Se Deus é amor, por que existe sofrimento? Ou então, se ele é onipotente, por que ele não termina com o sofrimento? E hoje, gente, esse é o dilema de Epicuro, que, na verdade, questiona o caráter de Deus. E, como eu disse, a gente vê várias situações na Bíblia, no dia a dia, que muitas pessoas são levadas a questionar o caráter de Deus e que, por isso, nós precisamos ler a Bíblia, examinar a Bíblia na perspectiva do caráter de Deus e confiarmos no caráter de Deus. Agora, a verdade é, gente, muitas coisas, talvez milhares de coisas, nós só vamos entender na eternidade. Por exemplo, por que Deus escolheu Moisés e não Arão? Você já pensou sobre isso? Isso é soberania de Deus. Isso não é eleição, como algumas pessoas pensam. Isso é eleição ministerial. Então, Deus escolhe algumas pessoas para o ministério. São perguntas que nós fazemos. Por que Deus escolheu foi Paulo? Por que Deus escolheu Paulo desde o ventre materno? Por que os 12 foram aqueles 12 e não foram outras pessoas? Soberania de Deus. Então, eu preciso conhecer minimamente também sobre isso. E entender que Deus, ele é soberano. E que realmente há muitas coisas aqui na Terra que eu não consigo entender. Que eu não tenho explicação. O sofrimento, uma das explicações que a gente pode ter, de uma maneira rasa, é que por causa do pecado de Adão, o sofrimento entrou na Terra. Agora, por que uns já nascem enfermos? Por que uns têm um monte de sofrimento aqui nessa vida? E por que outros parecem que têm uma vida no mar de rosa? Difícil. Isso é uma coisa difícil de nós entendermos. Eu sei que há um versículo interessante lá em Eclesiastes, que Salomão fala o seguinte, que o que acontece com o justo
acontece com o pecador também. E Salomão fala que tudo depende da sorte e do acaso. Muitas pessoas tentam colocar injustiça em Deus e ver tudo como se fosse Deus. Mas, se você pensar, esse princípio que Salomão falou, tudo depende da sorte e do acaso, faz parte da vida cristã, da vida diária. Uma pessoa está passando debaixo de uma árvore. Naquele exato momento que ela está passando debaixo de uma árvore, um raio vem sobre a árvore e vai sobre a árvore e a árvore cai em cima daquela pessoa. Aí muita gente tem a doutrina, Deus está no controle. Mas os familiares daquela pessoa que morreram por aquele indivíduo que passou debaixo da árvore, no exato momento, como que essas pessoas se sentem? Você já perguntou sobre isso? E por que isso aconteceu? Será que Deus ama um mais do que os outros? Porque houve pessoas que passaram debaixo daquela árvore em um minuto diferente, em uma hora diferente, e não aconteceu. Mas aquela pessoa passou exatamente no minuto que o raio caiu em cima da árvore e a árvore caiu e matou o indivíduo. Estou dando um exemplo aqui simples. Nós poderíamos dar vários. O que eu penso sobre isso? É que enquanto nós estamos aqui nesse mundo, queridos, nós estamos sujeitos. Houve a queda, há o sofrimento. Por isso que Salomão fala em Eclesiastes, tudo depende da sorte e do acaso. Agora, há situações que Deus exerce uma proteção especial sobre determinados indivíduos, como foi no caso de Moisés, por exemplo, que ele estava no cesto de vime e foi protegido da morte, do edito do faraó do Egito, queria matar as crianças. Existem. Mas isso são situações pontuais. O normal é que nós estamos aqui nesse mundo, e assim como eu estou sujeito a uma situação difícil da vida, todos nós estamos. É a vida. Faz parte da queda. Faz parte de ser humano. Eu sou humano. Eu estou no mundo caído. Então, eu estou sujeito à enfermidade. Agora, se eu estou em Cristo, vai haver um dia em que a morte vai deixar de existir, o sofrimento vai deixar de existir. Mas eu não posso atribuir tudo a Deus, como muitas pessoas dizem. Ah, se aconteceu isso, tudo é Deus. Não, é a reflexão que nós precisamos fazer. Vou deixar alguém falar para a gente... Gilberto parece que levantou a mão. Um exemplo que muitas vezes a gente questiona até mesmo da história. Quando Hitler matou, né, com tudo aquilo que houve daquela guerra, Verdade. 6 milhões de judeus, crianças, idosos. Quantos perguntaram, cadê Deus disso? O povo judeu. Outra questão, tem a Corrie ten Boom, que foi missionária, ela tem um livro chamado Refúgio Secreto. Eu aqui falo para qualquer um que quer ter uma experiência realmente de ver o que é Deus no meio do sofrimento com essa mulher, que perdeu toda a sua família porque ela estava socorrendo os judeus, se eu não me engano é na Holanda. Sim. E ela foi sobrevivente na Alemanha. Então Refúgio Secreto de Corrie ten Boom. De Corrie ten Boom. Ela, inclusive, tem um filme, Refúgio Secreto. E a gente não entende. Mas a gente pode perceber, até mesmo naquela experiência daquela mulher, que ela falou que Deus não... Ela falou sobre a profundidade de Deus ir aonde ela estava, naquele sofrimento que a gente não faz ideia o que aquela mulher passou. O que foi o sacrifício humano daqueles judeus em câmaras de gás e tantas outras situações que as pessoas morriam de fome. Então, só para a gente perceber quantas coisas que a gente poderia questionar. Mas Deus é soberano. E tem coisas, como o Fernando falou, na glória, na eternidade, nós vamos saber. É isso. É interessante.
Quem não viu ainda o Refúgio Secreto, você pode baixar esse filme na internet. Eu vi 2 vezes já esse filme. É uma coisa que nos leva a refletir e nos toca profundamente. Tem um outro filme que chama O Zoológico de Varsóvia. Quem quiser baixar também, é uma história do povo judeu também na Segunda Guerra Mundial. Depois tem aquele outro filme também, A Lista de Schindler. Não sei se vocês viram. Então, às vezes, a impressão que a gente tem, na nossa pequenez, que Deus é um Deus indiferente. Mas nesses filmes você vai ver a mão de Deus agindo em relação aos judeus na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto, na morte de 6 milhões de judeus. E interessante, não sei se vocês sabem, gente, mas durante a Segunda Guerra Mundial, não foi só os 6 milhões de judeus, não. Morreram aproximadamente 20 milhões de pessoas. Ciganos, homossexuais eram executados também, e judeus foram aproximadamente 6 milhões. Mas se vocês verem esse filme, O Refúgio Secreto, com Corey ten Boom, O Zoológico de Varsóvia, A Lista de Schindler, vocês vão ver como que Deus operou, apesar da aparente ausência divina naquilo tudo. Mas a nossa ótica míope é que a gente não consegue analisar as coisas, mas Deus sempre é soberano. Interessante que, na soberania de Deus, a gente, já terminando esse assunto que nós estamos falando aqui, não sei se vocês chegaram a ver aquele filme Bastardos Inglórios. Houve várias tentativas de pessoas de matarem Hitler. Esse filme mostra isso. E um outro filme também chamado Operação Valquíria. São 2 filmes baseados em fatos reais de pessoas que armaram contra Hitler, mas não conseguiram matá-lo. Por quê? Não sei. A gente sabe que, no final, Hitler suicidou. Mas que Deus, no meio de toda aquela situação, ele estava ali cuidando das pessoas, mesmo que nós não entendamos como deveríamos entender, porque nós não somos Deus. Alguém gostaria de perguntar, de falar alguma coisa dentro desse princípio, então, reforçando? Eu preciso, então, analisar as Escrituras, interpretar as Escrituras de acordo com o caráter de Deus, olhando seus atributos. E, mediante os atributos de Deus, eu preciso analisar as Escrituras, sempre entendendo que Deus, então, não faz acepção de pessoas, que Deus é um Deus justo, que Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus que se ira, é um Deus que se vinga, é um Deus que faz justiça. Então, tudo isso é um conjunto do caráter de Deus. Eu jamais posso analisar as Escrituras ou alguma situação baseado em só um aspecto do caráter de Deus. Eu tenho que analisar todo o conjunto do caráter de Deus, todas as características. E, mediante isso, eu vou estabelecer doutrinas corretas acerca das Escrituras e acerca do próprio Deus, quando eu analiso todo o conjunto das características de Deus. Me vem na mente, na saída do povo do Egito, do cativeiro, Deus trabalhou com 10 pragas. Aos olhos dos egípcios, eram pragas. Aos olhos dos hebreus, eram milagres. Livramento, né? Porque depende do lado da história, né? Os hebreus tinham que ser libertos. Deus estava se manifestando, então eram milagres, era manifestação de Deus, mão poderosa. Os egípcios eram pragas. Daí a gente vê na história que os egípcios mataram os filhos de Deus. Deus foi lá e também trabalhou na vida dos egípcios. Então a gente vê Deus trabalhando para com que a sua vontade seja manifesta. O gerenciamento, a condução do mundo em todas as eras, ela é a soberania de Deus. Deus define. No Novo Testamento, nós vamos ver Ananias e Safira. Eles foram fulminados a partir do momento que eles permitiram que Satanás trabalhasse no coração deles.
olhando assim, puxa vida, mas Deus foi duro, né? foi duro, né? Eles venderam, não deram tudo, né? Guardaram um pouquinho e eles foram fulminados. Quer dizer, mas ali a igreja aprendeu o temor de Deus. Verdade. Deus está ensinando. Verdade. Vamos questionar? Não é complicado. O fato é, eles permitiram que Satanás trabalhasse no coração deles. E, do outro modo, Deus usou essa didática para nos ensinar. Sim. Soberania de Deus. Hoje nós estamos passando essa epidemia. Soberania de Deus. Sim. Deus não está mexendo com o povo dele? Tá. Deus não está abalando o mundo? Está abalando. É uma questão assim, a gente poderia dizer assim, o sol nasce para todos e a chuva cai para todos? Também é aplicável. Mas Deus continua sendo soberano, né? Alguém do outro lado lá pode dizer, que Deus que é esse? Nós poderíamos dizer do nosso lado, esse é o Deus que nós servimos, o Deus que opera em todas as circunstâncias. Então, a gente vê que os questionamentos sempre houve. A pergunta é para o cristão, como que está a fé dele baseada em Deus? Como que está a fé dele? Como está a estrutura? Como que ele vê o caráter de Deus? Lá em Êxodo, a gente aprende o caráter de Deus. A gente aprende o caráter de Deus. A gente aprende como que Deus se manifesta, como que Deus se ira, como que Deus é tolerante. Eu fico ali vendo, Deus iniciou com 10, trabalhou com 10 pragas. Não sei se é acho que 2 pragas, os próprios egípcios também fizeram, né? Moisés jogou a vara, o cajado ali e transformou em serpente, e eles também transformaram o negócio em serpente. E teve mais uma outra manifestação que eles também fizeram. Mas as demais eles já não conseguiram fazer. Então, quer dizer, a gente começa a ver Deus trabalhando, indo, até que chegou na 10ª praga. Autonomia de Deus. Tem uma passagem que nos ensina que Deus ele nos dá uma visão que ele é o oleiro. E nós somos os vasos. E ele vai me ensinar ali que ele faz vasos para honra e faz vasos para desonra. E quem vai questionar o oleiro? O oleiro faz o que ele bem quer com os vasos. E a gente às vezes nem sabe, a gente às vezes nem consegue explicar bem esse texto, porque por que Deus... Depois, Edson, você entrou num texto aí que futuramente a gente pode falar sobre ele, porque ele é um texto de difícil complexidade. Mas voltando à questão dos egípcios que você falou, olha que interessante. Os egípcios mataram também os primogênitos dos judeus. Os filhos. E lá na frente, na 10ª praga, os primogênitos dos egípcios foram mortos. De uma certa forma, o que a gente vê? Provavelmente Deus exercendo uma certa vingança, um certo juízo. Justiça. Porque a Bíblia diz que a vingança pertence não ao homem, mas a Deus. E Deus, a Bíblia fala que ele se apressa para exercer justiça. Ele é um Deus de justiça. Quer dizer, então, foi algo que aconteceu. Só veja, para nós, crentes em Deus, tementes a Deus, para nós é a justiça de Deus, para nós é justiça. Quando é um assunto também que é profundo, o inferno é justiça de Deus? Pessoas vão falar assim, sim, não sei. Justiça de Deus. Porque, mas cadê o amor? Querido, o amor já deu, já teve um tempo do amor. Agora é consequência do amor de Deus. Que não o amor, olha só, Edson, o amor foi quando Cristo foi para a cruz e suportou todo aquele sofrimento, aquele castigo até a separação do Pai. O amor foi provado ali. Agora, o livre-arbítrio do ser humano é tão forte, que Deus ele não faz com que o homem siga os seus passos ou obedeça de uma maneira automática ou obrigada. O livre-arbítrio do ser humano em relação a essa questão da soberania de Deus, ele é em relação às nossas escolhas. Por exemplo, Deus é soberano, Deus é todo-poderoso.
Mas Deus nunca irá, por exemplo, fazer com que eu peque. A decisão, por exemplo, de roubar, de matar, os pecados morais ali do Decálogo, do Êxodo 20, dos 10 mandamentos, são todas escolhas morais que são opções do ser humano, é o livre-arbítrio. Agora, a soberania de Deus ela está relacionada com a administração do universo. Por exemplo, todas as questões do Apocalipse, para Deus é um fato. Deus estabeleceu que vai haver um indivíduo chamado Anticristo, que vai haver 7 anos de tribulação, que vai haver um milênio. Isso é soberania de Deus. Agora, por exemplo, quando o Edson decide, por exemplo, crer em Cristo, ou se alguém decide não crer em Cristo, isso é o livre-arbítrio, que Deus não força. Deus, mesmo sendo soberano, as escolhas morais de pecar ou não pecar, ser um indivíduo íntegro ou não íntegro, reto ou não reto, é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio do homem em relação às escolhas morais, Deus não interfere. Deus não desce do céu e diz assim, Edson, eu vou te impedir de roubar um banco. Ele não faz isso. Ou, Fernando, eu vou te impedir de adulterar. As escolhas morais que todos nós exercemos no nosso dia a dia são de livre-arbítrio nosso. Agora, a soberania divina, o poder divino, diz respeito à organização e à condução do universo. Nisso Deus é soberano. Agora, em relação às minhas escolhas morais, Deus não interfere. Deus não faz com que uma pessoa se converta ou deixe de converter. Por isso que em várias passagens do Velho Testamento está escrito de uma maneira clara. Eis que eu coloco diante de ti a bênção, Deus falando para o povo de Israel, e a maldição. Escolhe a bênção para que você viva. E tem várias condicionais também. Se vocês me obedecerem, se vocês fizerem isso, então quer dizer, as escolhas morais de retidão, de comportamento, de ética, de integridade, elas são do homem. Interessante que lá, quando Caim matou Abel, o primeiro assassinato que houve na face da terra, a Bíblia diz que Deus viu o coração de Caim, e a Bíblia fala, olha, Caim, que Deus disse para Caim, olha, eu estou vendo o que está se passando no seu coração. Eu estou vendo, porque Deus é onisciente. Mas Deus disse para Caim, cumpre a ti dominar o seu desejo. Isso é interessantíssimo, porque Deus não chegou e impediu Caim de matar Abel, não. O sentimento dele de assassinar o irmão, talvez por um sentimento de inveja, porque ele achou que o sacrifício de Abel foi aceito e o dele não, e gerou aquilo no coração dele, Deus não chegou e falou, olha, Caim, eu vou impedir esse assassinato. E desde que houve o primeiro pecado, que foi o caso também de Adão, Deus deu livre-arbítrio para Adão fazer a escolha dele também. E Deus permitiu que Caim matasse Abel, e depois a gente vai ver toda a história dando prosseguimento com Deus respeitando o livre-arbítrio de toda a humanidade. Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa pergunta por que alguém faz um aborto, ou por que alguém vai ali e comete, por exemplo, um assassinato em massa, como de vez em quando a gente vê nos Estados Unidos, aqueles atiradores lá que saem atirando por todo lado. Por que Deus não faz nada? É porque Deus não está no governo desse mundo ainda. O ser humano está no governo desse mundo. Então, Deus não sai impedindo que o livre-arbítrio, que as ações do ser humano sejam feitas, não. Isso parece um paradoxo, porque a pergunta que nós mais fazemos é essa. Por que Deus não impede uma determinada chacina? Porque a Bíblia diz que Deus deu a terra aos filhos dos homens. Ele entregou o governo, por um período de tempo, ao ser humano. Até que no arrebatamento, na vinda do Senhor, na segunda vinda propriamente dita, quando Jesus começar a reinar no milênio em Jerusalém, aí sim haverá um governo perfeito, que Jesus vai reinar e ensinar o homem como se deve reinar. Mas até então nós estamos vivendo um governo humano, a não ser em situações esporádicas,
que Deus interfere com o fim da salvação da humanidade, na maioria das outras situações, uma pessoa decide, por exemplo, ir lá em Nova York. O que aquele indivíduo resolveu fazer naquele 11 de setembro? Encheu o corpo dele de explosivos, pilotou, sequestrou um avião e foi nas Torres Gêmeas. E destruiu as Torres Gêmeas. Todos nós sabemos da história. E por que Deus não interviu? Como Deus não interfere em todo o decorrer da história da humanidade, Deus não tem interferido, porque é o governo humano, porque o próprio Deus estabeleceu que fosse assim por um período de tempo. É um tema difícil, né, o livre-arbítrio, né? De um ponto, a gente vê a autonomia de Deus. Eu vejo uma passagem lá onde Deus chama o rei Nabucodonosor de servo, né? Na ideia de que Nabucodonosor está servindo aos propósitos de Deus, para os propósitos de Deus. A gente vê Deus, do mesmo modo, Deus interferindo em Ciro, por exemplo, rei da Pérsia. Persas, Medos, persas. A gente vê Deus utilizando para com que a vontade dele seja manifesta lá no final, corrigindo o povo dele, o povo que ele fez o próprio pacto. José do Egito. José do Egito, Deus interferindo. Mas do mesmo modo que a gente vê Deus agindo em todas essas questões de nações, do seu povo, conduzindo as coisas, a gente vê também o livre-arbítrio pessoal da pessoa, o indivíduo, né? Ter essa liberdade. Nós tinha aquele profeta lá, o Jonas já não deu certo o livre-arbítrio dele, né? Deus interferiu. Mas olha só, Edson, só fazer uma colocação aqui. São situações pontuais. Isso. Por quê? Porque o normal, o que é? É o ser humano fazer as escolhas dele e ele ser um ser livre, responsável pelos seus atos. Mas em situações pontuais, interessante que sempre isso tem um fim que envolve a redenção da humanidade. A história. Quando Deus, por exemplo, interviu com Ciro, com José, com Nabucodonosor, sempre teve um propósito redentivo, porque Deus precisava preparar uma nação para que o Messias viesse. O Messias tinha que nascer de uma nação. Isso. Então, você vê nas letras, nas páginas do Velho Testamento, Deus preparando uma nação para que dessa nação o Messias viesse. Por isso que lá em Apocalipse, aquela mulher que a Bíblia fala lá em Apocalipse, que deu à luz a um filho varão, que algumas pessoas falam que é a igreja, na verdade, esse filho varão é Israel. Israel que deu à luz a Jesus. Esse filho varão que regerá as nações com cetro de ferro é Cristo, não é a igreja. Isso é um dos erros que às vezes as pessoas cometem em relação a essa interpretação escatológica. Mas, quando você vê por esse ângulo que há situações pontuais que Deus toma determinadas pessoas e direciona determinadas pessoas, na verdade, todas estão relacionadas com um fim de salvação da raça humana, com um fim com um propósito de preparar alguma situação, ou uma nação, ou alguém, com um fim de salvação. Nunca que é um fim pessoal só para ele mesmo. Isso é uma coisa que eu descobri depois de um tempo lá nas Escrituras, que todos esses personagens, essas pessoas que tiveram uma intervenção divina, por exemplo, Ruth. Veja Ruth, o que aconteceu com ela. Ela teve uma história difícil, porque, na verdade, não foi Ruth, foi Noemi. Noemi perdeu o marido, perdeu 2 filhos e voltou depois para Belém pobre. E depois, mas no final, Ruth casou com Boaz. Boaz e Ruth foram pai de quem? Não sei se foi de Jessé, ou teve alguém antes, depois Jessé, depois veio Davi. A história estava sendo interferida para que um propósito divino, redentivo, se cumprisse. Joia. Queria entrar no sábado
nós vamos fazer a aplicação da exegese na interpretação bíblica. Nós vamos falar um pouquinho sobre a exegese. O que é exegese? Diferentemente da hermenêutica, a exegese tem algumas aplicações especiais, e nós vamos ver que na interpretação bíblica existem textos que nós precisamos entrar com a exegese. E aí nós vamos explicar sábado para os irmãos o que é exegese, como trabalha a exegese. Então, nós vamos ver sábado que vem que existem, para que a gente faça uma interpretação sadia das Escrituras, esse é o quinto ponto, que há texto das Escrituras, para que a gente consiga fazer uma interpretação melhor, mais correta, a gente precisa fazer uso da exegese. Amém. Marcinei, ora por nós aí. Também. Senhor, meu Deus, nesse momento, diante da tua presença, Senhor, agradecer por esse momento em conjunto com meus irmãos, agradecer ao pastor pela passar esses ensinamentos para nós, através da sua sabedoria dada a ele, Senhor. Te agradeço pela vida de cada um, abençoa nós, as nossas famílias, nossos lares, abençoa nossas comunidades, nossas cidades, né? E por onde andarmos, Senhor, que nós levamos a tua luz, o teu amor, Senhor. Grandioso sois vós, diante da tua grandiosa misericórdia, Senhor. Obrigado pela permissão divina de estarmos hoje aqui reunidos nesse momento, Senhor. Amém. Muito obrigado por tudo, pelo que vem pela frente, Senhor. Venha abrir todas as portas, Senhor Jesus, que vêm estar travadas, fechadas diante de nós, Senhor. Te entregamos, Senhor Jesus, todas as dificuldades, todas as enfermidades das nossas nações, dos nossos irmãos, entes queridos, Senhor, para que tu possas, diante do teu poder, pela tua infinita misericórdia, tenha piedade deles e cura, Senhor. Cura, Senhor, todos aqueles que necessitam. Preenche os corações vazios com teu amor, Senhor, com tua palavra. Derrama sobre cada um dos nossos entes queridos, familiares e amigos o teu Espírito Santo, para que o teu Espírito Santo venha conduzido, Senhor, para o teu caminho, Senhor, pela tua obra. Obrigado, Amém, te louvo, te agradeço, bendigo o teu santo nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém. Amém.